Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, governador. Bom dia, Edilene. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O governador Romeu Zema está em Brasília desde ontem para uma série de compromissos. Governador, antes de entrar nos outros temas, eu queria que o senhor falasse da agenda que o senhor tem cumprido desde ontem aqui na capital federal. Perfeito, Edilene. Bom, eu vou até ler aqui porque nós tivemos 10 compromissos ontem e de memória não dá para lembrar. Primeiro, eu estive na abertura da Marcha dos Prefeitos, onde estive ao lado do presidente da MM, Marcos Vinícius, também do ex-presidente e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Gilvan Lacerda. Tivemos aqui em Brasília, ainda estamos tendo mais de 2, 3 mil prefeitos reunidos, vice-prefeitos, um evento muito grande em prol do municipalismo. Precisamos fortalecer os municípios, é onde a vida acontece e geralmente onde a corda arrebenta. Governos estaduais, como aquele que me antecedeu, já fizeram muito mal para as cidades e quem sofre é o povo, é o funcionalismo municipal, que no caso de Minas muitas vezes ficou sem receber salário. Depois tive uma reunião com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que está conduzindo a questão da reforma tributária, um almoço com a Renata, que é presidente do Podemos, e também deputados do Podemos. Depois estive com o deputado federal Emidinho Madeira para poder lançar a Frente Parlamentar do Café, um movimento muito importante para Minas, já que somos o maior produtor de café do Brasil. Depois retornei para falar sobre a reforma tributária para os prefeitos. Tive uma reunião com o senador Ciro Nogueira e também uma reunião muito importante com o ministro Renan Filho da Infraestrutura, para tratarmos da situação das rodovias mineiras, em especial da BR-381. Ele disse que vai sair a concessão e que vai já anunciar, inclusive se comprometeu a estar em Minas Gerais nas próximas semanas para fornecer para todos os mineiros um cronograma dessas melhorias que as BRs terão no estado. Lembrando que hoje nós temos muitas rodovias federais numa situação ruim, então ele deverá estar conosco em breve. Depois estive no lançamento da Frente Parlamentar em defesa das cirurgias eletivas, um marco muito importante para a saúde, Edilene, porque nós temos até hoje ainda uma fila grande de pessoas aguardando uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de útero, no caso de mulher. Isso significa sofrimento, muitas vezes o agravamento do quadro, e nós estaremos junto com os deputados federais. Esse movimento é liderado pelo Emidinho Madeira, nosso deputado federal, e vamos trabalhar. O ano passado, Minas Gerais bateu todos os recordes de cirurgias eletivas realizadas, mais de 200 mil cirurgias. Em 2019, que foi antes da pandemia, que tinha sido o maior número, nós subimos praticamente 20%. Então, um recorde batido em 20% em 2022. Depois tive uma reunião com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, e à noite tive mais um encontro com os prefeitos. Terminei minha agenda ontem, já era quase 11 horas da noite. Foi um dia bem longo. Pois é, governador, eu vi que o senhor teve reunião com o PP, com o Podemos. A informação que eu tenho é que os partidos têm requisitado o senhor para sair do Partido Novo e ir para outra legenda. De fato, o senhor tem recebido essas propostas e o senhor pensa em ser candidato à presidência da República em 2026, como tem sido dito nos bastidores da política, e pode ser por outro partido? Edilene, 2 pontos. Primeiro, eu estou satisfeito com o Partido Novo. O Partido Novo tem feito uma série de reformulações. Realmente ele passou por um período turbulento, principalmente lá em 2021. Com o Eduardo Ribeiro, nós estamos vendo mudanças concretas para melhor e o meu plano é continuar no Partido Novo. Mas o Partido Novo, como aconteceu na minha eleição ano passado, já se abriu e demonstrou na prática que faz aliança com outros partidos. Quem está na política precisa caminhar lado a lado com outros partidos.
E sobre 2026, Edilene, está muito longe. Eu tenho muito o que fazer em Minas Gerais. Uma mãe que acabou de dar à luz tem que estar preocupada em cuidar do neném e não em olhar um neto que vai chegar daí a 25 anos. Então vamos com cada coisa ao seu tempo. Governador, aproveitando que o senhor falou em relação às mudanças, né, do Partido Novo, as alterações que vêm sendo feitas, o governo do estado apresentou um projeto à Assembleia Legislativa que gerou polêmica nos últimos dias, que foi em relação ao aumento do salário dos secretários e também do salário de governador. O senhor acha que o governo fez bem em apresentar esse projeto? Era a hora certa? Era necessário? Dilene, eu tenho dito que eu quero fazer o certo. Nós perdemos, nesse meu primeiro governo, quase que metade dos secretários, porque eles receberam propostas muito melhores do que ganham no governo. Eu tinha e ainda tenho secretários que estão no governo trabalhando como quase voluntários. E é isso que Minas quer para o futuro, depender de voluntários para ocupar os cargos mais importantes do estado. Nós estamos com esse salário fixo desde 2007, então nós estamos falando aí de 15, 16 anos. Minas Gerais hoje é o estado no Brasil que tem disparado, eu não estou falando de 20% menor não, estou falando de 3 vezes menos o salário de secretários. Então, é uma lógica nós querermos fazer essa correção para atrairmos e retermos bons profissionais. Eu não quero que Minas fique dependendo de gente que se voluntaria a ocupar cargos, como aconteceu. Então, nós estamos corrigindo uma distorção. Secretários municipais de cidades pequenas ganham mais do que secretários de estado em Minas Gerais hoje. De todos os estados do Brasil, disparado o menor salário. Então nós estamos corrigindo uma distorção que eu suportei durante o meu primeiro governo, mas que eu quero deixar o governo com ela corrigida. O senhor doa o salário do senhor vai continuar doando? Dilene, eu assumi o compromisso de doar o meu salário até colocar em dia o salário do funcionalismo público. Nós conseguimos essa conquista em agosto de 2021. Então nós estamos falando aí que durante quase 3 anos eu estava na situação de ter de assumir o compromisso. E mesmo tendo colocado em dia o salário do servidor, eu continuei doando o meu salário até o mês de dezembro do ano passado. Então já assumi o compromisso por escrito, que está no cartório, além daquilo que eu havia me comprometido. Então a partir de agora é normal. Igual eu te falei, até dezembro eu doei, ainda não sei como faremos, até dezembro eu assumi. Durante 4 anos eu trabalhei como um governador voluntário. Governador, tem perspectiva de reajuste do salário dos servidores públicos em Minas? Dilene, quando se fala que o regime de recuperação fiscal não permite esse reajuste, isso não é verdade. O regime de recuperação fiscal não permite que o Estado faça bobagens como já fez no passado. Sair contratando pessoas do partido para poder ter apoio eleitoral. Isso é que não é permitido, esse tipo de abuso. Se nós ficarmos dentro do limite que a lei permite, nós podemos fazer, como fizemos o ano passado, um reajuste do IPCA. É minha intenção, é meu desejo que o funcionalismo de Minas tenha reajustes regularmente para não ficar acumulando defasagens salariais, como aconteceu com os secretários, que ficaram 16 anos sem ter nenhum reajuste. Então, dentro do que a lei permitir, o orçamento permitir, nós estaremos fazendo sim. Uma fonte aqui de Brasília diz que o senhor deve apresentar a proposta de recuperação fiscal, para adesão ao regime de recuperação fiscal nos próximos 10 dias. O senhor tem alguma reunião relacionada a isso e tem essa meta mesmo? A questão do regime de recuperação fiscal, vale lembrar, Minas Gerais já aderiu via judicial, já que na minha primeira gestão, o Legislativo não quis sequer avaliar a questão. Então, hoje, Minas já aderiu. E os quadros técnicos da nossa Secretaria da Fazenda têm mantido um diálogo constante com a Secretaria do Tesouro Nacional para fazer diversos ajustes dentro desse plano. Então, está tudo muito bem encaminhado.
Se não fosse, Edilene, essa adesão via judicial ano passado, nós teríamos hoje uma situação extremamente difícil em Minas Gerais, já que somente no ano passado nós teríamos de ter pago um adicional de 8 bilhões de juros e amortização da dívida para a União. Governador, o senhor pretende ligar para o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para pedir a prorrogação do funcionamento do aeroporto Carlos Prates, já que ontem a informação é de que o governo federal não prorrogaria, e o senhor pretende pedir a delegação do funcionamento da administração do aeroporto para Minas de imediato, que teria sido colocado como uma possibilidade pelo governo federal? Eu gostaria de ter encontrado com ele ontem, mas não conseguir ajustar os compromissos que já estavam agendados. Esteve lá com ele, me representando, o meu secretário de infraestrutura, o Pedro Bruno, exatamente com essa recomendação. Nós adiarmos, solicitarmos o adiamento dessa retomada, desse fechamento do aeroporto, para que haja tempo de quem está lá hoje, diversas escolas, empresas de manutenção, etc., tenham tempo, inclusive, de apresentar uma proposta ao governo federal ou, então, de fazer uma mudança com o devido tempo, com a devida prática. Não dá para você mudar um aeroporto num final de semana. Então, estou acompanhando, estou preocupado, estarei fazendo de tudo para que esse prazo seja atendido. Vou ligar para ele, se minha agenda permitir aqui hoje, talvez eu até vá lá hoje pessoalmente solicitar isso para que Belo Horizonte não seja impactada negativamente com o fechamento abrupto dessa unidade. Ontem o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, disse em entrevista à Itatiaia que na sexta-feira vai ser assinado o contrato de concessão do Rodoanel. Confirmada essa informação? Confirmada, vai ser uma das maiores obras das últimas décadas em Belo Horizonte, na região metropolitana, e uma obra, Edilene, importantíssima. Nós vamos, é lógico que essa obra vai levar alguns anos, mas vamos melhorar muito o trânsito dentro da região metropolitana, tirando muitos caminhões. O anel viário vai ficar muito mais seguro, com menos mortes, e vai representar uma melhoria no transporte geral do estado, já que quem hoje vai de norte para sul ou de leste para oeste, como eu sempre viajei muito, fica geralmente retido 1h30, 2 horas dentro da região metropolitana. E esse percurso vai passar a ser feito em 15, em 20 minutos, em vez de 1, 2 horas. Então vai ser um avanço muito grande, uma obra que, juntamente com o metrô, vai causar uma revolução na região metropolitana em termos de melhoria de mobilidade. Governador, o senhor tem alguma agenda para tratar sobre o acordo de Mariana aqui em Brasília, que está atrasado, a repactuação já dura 2 anos? Qual é a expectativa do senhor? O governo federal agora quer rever os pontos que foram acordados. O senhor vai tratar disso aqui nessa vinda? Então, encontrando aqui com os parlamentares, inclusive hoje eu terei encontro com a bancada mineira, nós estamos bastante preocupados, porque já tivemos mais de 200 reuniões para tratarmos desse termo. O acordo, ele tem mais de 5.000 páginas, ninguém conhece ele totalmente devido ao gigantismo dele, que ele tem uma parte ambiental, ele tem uma parte socioeconômica, ele tem uma parte de infraestrutura. Tudo isso foi construído nesses últimos 3 anos com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos estados de Minas, do Espírito Santo, e só está faltando um aval do governo federal. E preocupa muito, Edilene, porque há hoje uma ação judicial sendo julgada na Inglaterra, e quem vai ganhar dinheiro se essa ação for julgada, aí ela praticamente inviabiliza a ação aqui no Brasil, porque é como se tivesse já tido uma condenação lá fora. Essa ação só vai ser boa para os advogados que estão movendo. Muitos municípios aderiram, os prefeitos têm autonomia para tal, mas eles vão receber menos. Minas, Espírito Santo não vão receber nada, nem União. Então nenhuma estrada será feita, nenhum novo hospital será feito, apenas cada prefeito vai decidir o que fazer com esse recurso.
E isso é muito ruim para o Brasil. Vai provar que aqui no Brasil, o nosso sistema judicial, os nossos governantes não conseguem decidir, precisa de lá para fora para decidir, e quem vai ganhar são os advogados estrangeiros. Muito ruim para Minas e para o Brasil. Governador, só para a gente encerrar, além do encontro com a bancada mineira, que é agora daqui a pouco, às 8h30, o senhor se encontra hoje também com o senador Sérgio Moro e com os ministros do TCU, Augusto Nardes e Antônio Anastasia. É isso mesmo na agenda do senhor? Exatamente. Estarei lá no Tribunal de Contas da União e também no Senado e terei esses encontros. Quero encontrar o nosso ex-governador Anastasia, que depois que ele assumiu o cargo como ministro, ainda não tive a oportunidade de estar com ele lá no TCU e me inteirar de questões que envolvem Minas Gerais, que ele pode estar contribuindo conosco. Governador, muito obrigada por mais uma entrevista. Prazer foi todo meu, um ótimo dia para você, Edilene, e para quem nos acompanhou aqui. Para nós. Ouvimos o governador Romeu Zema em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, aqui em Brasília. Kátia e Eustáquio.